Você já parou para pensar que, enquanto você luta todo mês para pagar suas contas, os mais ricos estão pagando uma fração do imposto que você paga? E o pior, eles não só conseguem reduzir seus impostos de maneira legal, mas o sistema está estruturado de uma forma que, no fim das contas, você acaba arcando com a maior parte dessa carga tributária. Parece absurdo, não é? Mas é a realidade de um sistema fiscal que foi projetado para beneficiar os mais poderosos. Você que acorda cedo e trabalha duro, tem sua renda drenada por uma infinidade de impostos que consomem parte significativa do seu salário. Já os bilionários, os grandes empresários e as grandes corporações, com um pouco de jogo de cintura e recursos legais, pagam muito menos mais e às vezes nada. Mas por que isso acontece? Como o sistema foi construído de tal forma que os mais ricos pagam menos impostos do que as pessoas que vivem do trabalho diário? A resposta está em um sistema fiscal cheio de brechas, isenções e jogadas legais que permitem aos mais poderosos minimizar suas obrigações tributárias, enquanto você e milhares de outros brasileiros continuam sustentando o peso da arrecadação. A primeira coisa que você precisa entender é que, enquanto você paga a maior parte dos impostos sobre o seu trabalho e consumo, os ricos não têm a mesma carga. Eles não estão isentos, mas sabem exatamente como evitar ou adiar seus pagamentos. As grandes corporações, por exemplo, são donas de uma série de ferramentas que os cidadãos comuns não têm acesso: consultorias fiscais, advogados especializados, brechas legais no sistema e até offshore. Isso significa que enquanto você paga até 27,5% de imposto sobre sua renda, isso sem contar o que você paga ao comprar produtos ou ao consumir serviços, as grandes empresas conseguem reduzir sua carga tributária para menos de 10%. Isso, claro, sem fazer nada ilegal. Eles apenas têm o conhecimento necessário e o poder de influenciar as leis para minimizar ao máximo o quanto pagam ao governo. E aí que a coisa começa a ficar ainda mais desleal. Você, que paga todos os impostos direitinho, nem sabe que existe um mundo onde o jogo é manipulado a favor dos mais poderosos. A realidade é que o sistema fiscal brasileiro foi desenhado de forma a beneficiar aqueles que já estão no topo, e você, que paga em dia e cumpre com suas obrigações fiscais, está, na prática, sustentando esse desequilíbrio. Você já deve ter ouvido falar de paraísos fiscais, certo? Mas talvez não saiba que são exatamente esses locais onde os ricos escondem sua fortuna para pagar menos impostos. Grandes empresas, como as multinacionais, utilizam esses territórios para transferir lucros, evitando a tributação em países como o Brasil. E o que é pior, muitas vezes o governo permite isso. Enquanto você, um trabalhador comum, paga imposto sobre cada centavo que ganha, essas empresas jogam o jogo das isenções fiscais e transferências internacionais para pagar o mínimo possível ao governo. Isso acontece porque, para as grandes corporações, todo um exército de advogados e contadores está disponível para buscar brechas na legislação. Com isso, elas conseguem reduzir suas obrigações fiscais de maneira estratégica. Enquanto isso, o brasileiro médio, que não tem acesso a esse tipo de consultoria ou a essas opções, acaba pagando mais impostos proporcionalmente. O pior de tudo isso é que, enquanto essas grandes corporações não pagam o que deveriam, o governo ainda te obriga a sustentar a máquina pública. Outro ponto que você precisa entender é a forma como a política brasileira está estruturada. Os políticos que, em teoria, deveriam defender os interesses do povo, acabam muitas vezes favorecendo as grandes empresas e os mais ricos. As isenções fiscais que as grandes corporações recebem, as brechas legais que permitem que bilionários paguem uma fração dos impostos que você paga, não são acidentais. Elas são resultado de uma estratégia política e econômica que beneficia os mais poderosos, deixando o trabalhador comum com a maior parte da carga. Quando o governo propõe uma reforma tributária, por exemplo, é sempre pensando na arrecadação do povo, não nas grandes corporações. A reforma nunca é feita para beneficiar quem já paga o imposto, mas sim para continuar garantindo o funcionamento desse sistema desigual, onde quem já tem muito paga pouco. E por incrível que pareça, esses privilégios são legais. Não se trata de evasão fiscal, mas de um sistema inteiro que permite que os ricos paguem menos e você pague mais. O sistema foi feito para que a desigualdade se perpetue, onde os mais poderosos não apenas evitam os impostos, mas muitas vezes têm o poder de moldar as regras a seu favor. Agora você deve estar se perguntando, mas o que posso fazer a respeito disso? A primeira coisa que você pode fazer é se educar sobre como o sistema fiscal funciona e como ele está te prejudicando. Não estamos falando de uma mudança que vai acontecer da noite para o dia, mas estamos falando de um processo de conscientização. Você, como cidadão, tem poder. O primeiro passo é entender que o que está acontecendo não é normal. O sistema está viciado, e é sua responsabilidade, assim como a de todos nós, buscar mudanças.
Se a maioria da população se levantar e exigir uma reforma tributária justa, podemos começar a mudar as regras do jogo. Há muito tempo as leis estão sendo feitas para proteger os grandes empresários e os bilionários. Mas, se você se informar, entender o que está acontecendo e começar a pressionar por reformas reais, você vai ver que existe um caminho para um sistema tributário mais justo, onde os mais ricos pagam pelo que devem e você não fica sobrecarregado com impostos desproporcionais. Por fim, é fundamental que você compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Mostre para seus amigos, familiares e colegas de trabalho o que você aprendeu hoje. Se cada um de nós fizer a nossa parte e exigir que o sistema seja mais justo, podemos sim provocar mudanças. Não basta apenas se indignar, é preciso agir. O primeiro passo é se educar sobre como o sistema realmente funciona, e o segundo é se engajar em uma causa que defenda os interesses de quem realmente trabalha e paga impostos. Juntos, podemos fazer a diferença. Então, a partir de agora, quando você pagar seus impostos, lembre-se, você não está sozinho. O sistema fiscal foi feito para que os mais ricos paguem pouco, mas nós podemos mudar isso. E a mudança começa com você. Curta, compartilhe e comente. O que você acha que deveria ser feito para acabar com essa desigualdade tributária? Vamos mostrar que a luta por um sistema mais justo é de todos nós.